Atenção, ó. Estão ouvindo os cantos dos anjos? Sim, eles estão dizendo, trazendo a boa nova que eu acabei a Odisseia de Homero. Isso requer uma comemoração, flashes, fotografias, fogos de artifício, etc, etc, porque é o feito. Falando sério agora, vamos voltar. Na verdade, eu acabei a Odisseia e não achei esse livro tão doído quanto imaginei que eu ia achar quando comecei a ler Ilíada, né, os gregos clássicos, e é bem bom. Mas fica comigo aqui que a gente vai continuar. Vamos lá então. Primeiro relevem, estou num cenário novo porque tem muito barulho em casa hoje, existem um bando de crianças que se dizem meus filhos, estudando e trabalhando dentro de casa e 2 gatos zoando, então o melhor lugar sem barulho era este aqui no meu quarto. Vamos por partes, como diria o esquartejador. Vamos fazer uma retrospectiva, vamos falar de Ilíada e unir com a Odisseia. Vou deixar aqui nos cards o link para o vídeo da Ilíada. Passa lá, dá uma olhadinha também, que eu acho que você vai gostar. Espero que goste, pelo menos. E a gente conversa agora sobre isso. O que a gente sabe? Ilíada era um poema que foi escrito contando os últimos momentos da Guerra de Troia e falando sobre a raiva de Aquiles contra Agamenon. E eu quero que vocês assistam o vídeo porque eu não vou dar mais comentários aqui, a não ser que a gente, na verdade, não fica sabendo o fim da guerra. O fim da guerra a gente tem na Odisseia. E a Odisseia trata do retorno de Odisseu, ou Ulisses, para sua casa em Ítaca. Já disse lá no vídeo da Ilíada, e vou repetir aqui, que ninguém sabe se existiu um Homero ou eram vários Homeros. Quem foi esse Homero, no caso de ter sido um? Dizem que ele, se foi um, pode ter sido cego e analfabeto. Mas dizem muitas coisas e a verdade é que a gente não vai ter a verdade a respeito disso. Se supõe que não foi um apenas, foram vários, mas que também se supõe que o escritor, perdão, o poeta, criador da Odisseia, é alguém que quis rivalizar com o primeiro Homero, digamos assim, que escreveu Ilíada, que era um poema escrito de uma forma maravilhosa, excelência na escrita. Quando eu falo aqui escrita, releve, eu quero falar na criação do poema. O poema não foi escrito por Homero. Homero era o Aedo, o cantor, o poeta que declamava o poema para ricos. Quem botou esses poemas no papel, ninguém sabe, ninguém viu. E é certo que eles foram se modificando com o passar do tempo, então essa Odisseia que nós temos hoje não é a Odisseia original, e sabe-se lá se houve uma original? Houve algum verso criado originalmente, e é muito provável que ele tenha sido modificado, esses versos tenham se modificado com o passar do tempo, porque são muitos versos, era impossível guardar tudo isso. Então haviam fórmulas, os poetas guardavam estas fórmulas, mas assim, eles tinham como coringa, digamos assim, eles iam encaixando no poema aquelas fórmulas já decoradas. O poema Ilíada e o poema Odisseia não são um só. Eles foram se modificando com o passar do tempo. Dá para entender? Por que um livro tão grande, 600 e poucas páginas, para falar do retorno de Odisseu à sua casa em Ítaca? Porque ele passa por diversas provações nesse período. Inclusive, nesse poema,
existem, como vou dizer, fatos bem conhecidos, bem famosos, que viraram lenda, viraram mito, que eu já conhecia, embora eu entendesse que era mito, né, e não um poema. Não sei se vocês me entendem, que talvez seja difícil de separar os dois, né? Mas enfim, a Odisseia trata desse retorno de Odisseu para sua casa. Ele passa por milhões de coisas nesse caminho e, ao mesmo tempo, esse livro é narrado assim, sob a perspectiva do retorno de Odisseu, sob a perspectiva do que ele passou e também sob a perspectiva da família, do filho, que era um menininho recém-nascido quando o pai foi embora e hoje, no retorno, era um homem perto dos seus 20 anos. Por quê? A guerra durou 10 anos, a Guerra de Troia. E o retorno, em torno de 10 anos também. Sim, esta mulher, Penélope, santa criatura, aguentou 20 anos de espera por esse homem. De quando em quando ela achava que ele estava morto. Ah, não, tenho esperança, ele está vivo. Não, ele está morto, ele está vivo. Fato é que ela se manteve casta, esperando pelo retorno do marido. Nesse final, né, boa parte deste livro, ela já não tem mais esperança. Ela só chora pelo marido perdido, 20 anos de choro por esse marido. E agora o dilema dela é que a casa dela está infestada de pretendentes que a querem e eles estão dilapidando o patrimônio da família. É nesse contexto que Odisseu chega em sua casa. Odisseu vai, depois de tantas agruras, vai chegar numa Ítaca com homens cortejando sua esposa, na sua casa, dilapidando seu patrimônio, desrespeitando seu filho. E por que eu digo dilapidando seu patrimônio? Porque era costume da época um hóspede ser bem atendido. Claro, parênteses, obviamente quando a gente recebe alguém na casa da gente, a gente também atende bem esse hóspede. Mas no caso, na época, era uma desfeita não dar ao hóspede aquilo que ele precisava e pedia. Só que eram 100 e poucas pessoas comendo na casa de Odisseu, Ulisses. Todo jantar, todo almoço, ia lá o porqueiro pegar um porco, um leitão, matar este porco para que as pessoas comessem. Ou uma vaca, um boi. Eles iam se servindo do rebanho de Odisseu e iam ficando na casa deles como uma forma de pressionar Penélope a escolher um deles. É nesse contexto que Odisseu chega, e Odisseu chega transformado por Atena num velho mendigo, para que os pretendentes não o reconheçam e ele possa achar uma forma de acabar com esses pretendentes, porque eram muitos, ele era um só. Claro, ele contou com a ajuda depois do filho e de um ou outro servidor fiel, mas em geral, a grosso modo, eram 120, 130 pessoas contra 4, 5. Corta aí, vamos falar um pouquinho de outras coisas. Nesses 10 anos que Odisseu passou fora de casa, ele viveu coisas muito ruins, porque os deuses, como eu já disse lá na Ilíada, o card está por aí, já deixei por aí, vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, também o link para o outro vídeo. Os deuses são muito humanos. O que eu quero dizer com isso? Os deuses na Ilíada aparecem como vingativos, como ciumentos, como pessoas que interferem na vida dos humanos porque querem, porque se divertem, ou porque têm raiva. Eles têm características humanas. Na Odisseia, essa realidade não foge à regra. E os deuses interferem na vida de Odisseu, desviando ele do seu retorno, no seu retorno a Ítaca, por vingança, por maldade, porque um tem ciúme do outro, porque os homens fizeram mal os homens de Odisseu, seus companheiros, fizeram mal a alguém, e daí aquele deus protege esse alguém. Enfim, em outro momento, uma deusa transformou os seus companheiros em porcos.
Essa é uma passagem bem famosa também de mito que a gente ouve falar por aí. Quando ele chega em casa, depois de todas essas agruras, sofrido, louco de vontade de ver seu filho e a sua esposa, ele chega e encontra essa situação dos pretendentes na sua casa e ele se disfarça de mendigo, então é disfarçado de mendigo para poder estar na sua casa e poder pensar como fazer contra esses homens, né? O que fazer contra esses homens. Da parte de Telêmaco, que é o filho de Odisseu, a gente vai saber que ele está também angustiado por estarem tantos pretendentes na sua casa, dilapidando seu patrimônio, o qual ele vai herdar, e o filhinho riquinho não se preocupa com a mãe, mas ele também tem medo de não conseguir enxotar esses homens, porque são muitos. Ele sozinho, ele sabe que ele não dá conta. Há uma transformação de Telêmaco, de menino, jovem, adulto, inexperiente, a um homem guerreiro, a um homem forte e decidido ao longo dessa trama. Telêmaco, num desses momentos, ele está angustiado e resolve ir em busca dos outros heróis que voltaram de Troia para saber se eles têm notícias do seu pai. Então ele sai em busca de Nestor e mais algum que eu já não lembro o nome. E nesse meio tempo, os pretendentes na sua casa armam de matá-lo. É uma passagem que é um pouco confusa, na verdade, porque a gente não entende por que esses pretendentes não o mataram antes. Por respeitar a casa de Ulisses, de Odisseu? Provavelmente não, porque eles estavam desrespeitando essa casa. O que fez com que urdissem a morte dele fora de casa e não naquele momento dentro de casa? Não sabemos. Mas fato é que eles querem matar o filho de Odisseu, mas não conseguem porque Telêmaco é avisado e conseguem fazer com que ele chegue em Ítaca são e salvo e chegue em casa, e em casa esses homens não querem matá-lo. Não sei, não dá para entender isso. Então, atentem à história de Telêmaco, à história de Odisseu. Quando Odisseu chega em Ítaca, ele vai direto para a casa do porqueiro, que é seu fiel trabalhador, escravo, e o porqueiro não o reconhece por estar vestido de mendigo, mas o acolhe bem, porque era costume se receber também os mendigos em casa. Se o mendigo chegasse na tua porta, era uma questão moral alimentar esse mendigo. E esse porqueiro, apesar de ser pobre e escravo, acolhe bem esse mendigo. Telêmaco o filho de Odisseu, já está na casa do porqueiro, porque chegou da viagem e chegou direto na casa do porqueiro para que não o matassem. Telêmaco acaba encontrando com o pai, não o reconhece, porque nunca o viu, na verdade, ouviu muito pouco, quando muito criança. Odisseu se revela para ele, mas pede que mantenha segredo para que os dois juntos possam se vingar. Vamos resumir agora essa questão. Não é um spoiler, porque, vamos dizer assim, é um livro de 2.800 anos, mas Telêmaco e Odisseu vão juntos para a casa dos dois e armam aquela trama que eu já falei aí e acabam conseguindo matar todos os pretendentes. Posteriormente, Odisseu se revela a Penélope, só que assim, esta parte em que Telêmaco e Odisseu se vingam dos pretendentes, eu fiquei um pouco frustrada. Eu esperava diferente. Eu vinha num crescente de emoção e lendo essa questão de como é que ele vai se vingar. Ia acontecer um torneio, os pretendentes teriam que pegar o arco de Odisseu e lançar uma flecha e que passasse por machados. E ninguém consegue ter força para puxar esse arco. Só o próprio Odisseu que consegue fazer isso. E já de posse do seu arco, ele mata os pretendentes com a ajuda do filho e de 2 escravos e do porqueiro.
Eu achei essa parte um pouco menos emocionante do que eu imaginava que ia ser. Achei muito emocionante, achei bonita a forma como o autor, descreveu o reencontro de Odisseu e Penélope quando ela o reconheceu, porque ele estava vestido de mendigo, não esqueçam, e estava envelhecido. Ele não era o homem jovem, atraente e bonito que ela conheceu. Os anos tinham se passado, ele tinha envelhecido, mas não tanto quanto ele estava naquele momento, que ele criou um disfarce que a Athena providenciou para ele. Eu achei bonita essa parte, bem tocante, a forma como os amantes se encontram e se amam e contam um para o outro todos os anos de agruras que eles passaram longe um do outro. Também achei muito bonita a descrição do encontro de Odisseu com o seu próprio pai, Laerte, e achei linda a descrição do orgulho que Laerte estava sentindo de seu filho e de seu neto, que se tornava um homem e pronto para defender o pai e a sua propriedade e defender o avô também. A história se acaba de uma maneira que eu não curti também. Me pareceu que assim, vamos acabar então, pleft. Achei uma forma de cortar abruptamente a história. Eu achei que não foi um corte suave, foi um corte abrupto. Quando Odisseu mata os pretendentes, fica a preocupação de o que a cidade vai pensar, vai fazer com essa questão de várias pessoas mortas, vários heróis, digamos assim, mortos na casa de Odisseu. As famílias certamente iam querer se vingar. Eles eram heróis, eram os FDPs, eram. Mas tinham pai, tinham mãe, e esses pais, essas mães não iam se satisfazer facilmente. Eles iam querer pagar o sangue com o sangue. E eles chegam às portas da casa de Odisseu e Odisseu, Laerte, Telêmaco, os 2, 3 escravos que ajudaram, o porqueiro, etc., estão armados para defender a casa e se defender, mas eles são muito poucos. Então Atena desce à terra e dá um grito lá e diz: para! Ela tem um ataque histérico e diz: para tudo, vamos resolver essa questão, ninguém briga com ninguém, acabou, chega de guerra. E é mais ou menos assim que o livro acaba. Considerações. Eu fiquei durante a leitura me alternando entre 2 sentimentos. Estou gostando mais deste livro do que da Ilíada. Não, gostei mais da Ilíada do que da Odisseia. No frigir dos ovos, acho que eu gostei mais da Odisseia. É um livro difícil de ler, mas não tão difícil quanto a gente imagina. Existem partes que às vezes a gente se confunde lendo, que o linguajar é difícil, a linguagem é obviamente antiga, mas essas partes, elas não interferem no entendimento do livro, do todo. Achei que é bem tranquilo de passar por essas partes. Tem momentos que o narrador está fazendo uma retrospectiva da história, vários momentos. Então, se a gente não entende daquele primeiro momento, isso vai aparecer provavelmente depois. Porque como é que funciona o livro? Digamos assim, Penélope está vivendo uma situação, então o autor está narrando aquilo, narrando os pensamentos dela, narrando ela contando o que está acontecendo para o filho ou para a escrava. Daí a escrava repete essa questão. Aí Odisseu está contando alguma coisa para Telêmaco, Telêmaco repete essa questão de outra forma. Então a gente pode lidar com essas partes mais difíceis e não são tão aterrorizadoras. Confesso para vocês que foi mais difícil ler Grande Sertão Veredas
do que ler a Odisseia. Outra questão do livro é que, como eu falei no início, os poetas, os aedos, tinham que decorar muitas falas, eles acabavam tendo fórmulas e repetiam essas fórmulas. Então, é uma questão que a gente vai ver em todo o livro e que a gente não tem que se deter nisso, é que, por exemplo, Odisseu era chamado de Odisseu muita astúcia, ou algum sinônimo. E isso é repetido, 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 também como uma forma de preencher o espaço, de alongar o poema, porque assim ficava mais fácil decorar, né? Enfim. Outra questão que eu achei bem interessante, que serve para pais, se quiserem contar a história da Odisseia para seus filhos, e obviamente seus filhos, jovens adolescentes ou crianças, não vão ler a Odisseia. Os livros do Percy Jackson, do personagem de Percy Jackson, que é Rick Riordan, se eu não me engano, eles dão uma boa ideia, boa noção do que foi a Odisseia. De tudo que Odisseu passou nessas aventuras desses 10 anos antes de chegar em casa, o personagem de Percy Jackson passa. Ele vê, ouve o canto das sereias, o amigo dele, que é o bode, aquele que eu não me lembro o nome, o amigo dele, quem leu o livro, faz favor aí de me deixar o nome do personagem, o amigo do Percy Jackson, que eu não me lembro. Se eu lembrar, se eu achar, eu deixo aqui embaixo na descrição. Também tem esse amigo tece uma manta e vai desmanchando. Percy Jackson também passa agarrado pelo Cíclope na barriga de um carneiro. Ele passa várias coisas que Odisseu passou. Na verdade, esse personagem do Percy Jackson, neste livro, ele é Odisseu, ele vive o que Odisseu viveu. Nos livros do Percy Jackson tem a guerra entre deuses. Tudo que tu lê aqui, tudo que a gente lê aqui na Odisseia, lê em Percy Jackson também. Então, para os pais que desejam ensinar a Odisseia para os seus filhos, acho que uma primeira leitura é bem interessante. Outra passagem que agora me lembro, antes de encerrar, que eu achei bem bonita, foi o cachorro de Ulisses, de Odisseu, o reconhecer depois de 20 anos, e mesmo vestido de mendigo, ele o reconhece e morre. É uma tristeza, mas só 2 pessoas o reconheceram de imediato. O cachorro, 2 pessoas, 2 pessoas é boa, o cachorro e uma escrava que cuidou de Odisseu desde pequeno, que foi uma segunda mãe para Odisseu, e ela reconhece a cicatriz na perna dele. Eu achei bonita a passagem também, que ela o reconhece e chora por ele. Quanto ao livro, assim, eu costumo marcar o livro com coisas que eu gostei de ler, nomes que eu não quero esquecer, algumas questões que eu quero ler para um próximo, aprofundar para uma próxima leitura. Eu vou marcando. Eu confesso para vocês que desta forma aqui não tá muito legal. Eu vou acabar mudando para cada cor vai representar uma coisa. Digamos que o rosa represente o nome dos personagens que eu não quero esquecer, porque eu sou dessas e esqueço. Vou botar o verde, vamos supor, guardando passagens que eu não quero esquecer. O azul, guardando referências para novas leituras. Vou fazer diferente, mas eu faço assim, eu marco. Essa tradução, eu confesso a vocês que eu não gosto muito de opinar sobre isso, porque eu não tenho cacife, né? É como o leigo opinar sobre ciência. Não entende, não estudou. Opinião todo mundo tem, né?
Eu não gosto de opinar sobre as traduções, porque quem sou eu para dizer se está certo ou não, se uma é melhor que a outra? Tem o meu gosto pessoal. O meu gosto pessoal. Para o meu gosto pessoal, eu não gosto da tradução dos nomes. Então aqui, por exemplo, eles passam, os narradores, todo o tempo falando porque o abrasador, porque o rompedor, o abrasador, o rompedor, o roncador, sei lá como é o nome que eles dão, são nomes traduzidos. E atrás aqui tem um glossário de personagens, de nomes, ó, abrasador é Aiton, sei lá. O Cercomar, Anfíalo, Defensor é Alector. Eu particularmente não gosto da tradução. Eu gostaria que tivesse o nome desses personagens. De qualquer forma, esses nomes, não se detenham a esses nomes, porque são nomes inúteis à trama, não fazem diferença. O abrasador, o rompedor, não sei o quê, não fazem diferença para a trama. Mas eu não gosto, eu gosto de ler o nome do personagem. Ah, e outra coisa, eu não podia deixar de falar sobre isso. Para finalizar mesmo, é que há uma passagem que Odisseu vai até o Hades, que seria como que não sei se o paraíso ou o purgatório. Purgatório acho que não. Seria um local em que os heróis estão depois de mortos, as almas dos heróis. E lá ele encontra com a alma de todos os heróis de Troia, conversa com eles, conversa com a sua mãe, conversa com várias pessoas que o orientam que ele vai voltar e o que ele tem que fazer quando voltar, fazer oferendas aos deuses depois de chegar em casa. E ele tem um papo de alma para alma. Eu achei bacana ler isso e é um algo que a gente vai poder ler também depois na Divina Comédia de Dante. Mas a gente vai conversar sobre a Divina Comédia em outro momento, porque eu tenho que ler. Mas do que eu sei da Divina Comédia, eles passeiam por esse local onde estão as almas dos heróis. É isto. Se gostaram, deixem um joinha aí para eu entender que foi bacana. Deixem seus comentários. Assinem o canal para que vocês possam receber as notificações, estarem sempre a par do que eu estou colocando aqui. Obrigado por estarem comigo nesse período todo. São muitos minutos de vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!